O pavilhão japonês no Parque Ibirapuera, que ficou fechado por mais de um ano por causa da pandemia, está de portas abertas para a população de São Paulo. É um cantinho especial na nossa metrópole. Foi construído em conjunto pelo governo japonês com a comunidade nipo-brasileira e doado à cidade no quarto centenário, em 1954. Reabriu agora com várias novidades que nós vamos contar para vocês aqui no Antena Paulista. Muito bom dia a todos. Vejam agora os outros destaques do nosso programa. História debaixo da terra. Arqueólogos estão resgatando o passado em Santana de Parnaíba e já descobriram 150 peças de cerâmica. Foi aqui, nesse terreno bem íngreme, que historiadores e arqueólogos encontraram esses fragmentos históricos. Qual é a sensação de saber que tem uma peça tão antiga na mão, tão importante para a história da cidade? É legal, é bom. Entramos na Casa das Rosas, fechada para o restauro que vai levar 15 meses. A tecnologia será fundamental. Estamos analisando, e aprendendo com o tecido adamascado. Como é que ele foi trançado, como é que está a sujidade, está vendo? Para a gente atuar na limpeza. E o sabor caiçara num festival gastronômico no litoral. O pavilhão japonês é uma réplica da antiga residência de verão do imperador de Kyoto, no Japão. E se Oscar Niemeyer criou com maestria todo o conjunto arquitetônico do Ibirapuera, neste pedacinho ele não se meteu. Aqui, tudo foi erguido seguindo tradicionais técnicas japonesas. Ele foi construído no Japão, desmontado, foi colocado no navio e veio para São Paulo, veio aportar aqui no Parque do Ibirapuera, na inauguração do parque. E ele traz todas essas técnicas japonesas tradicionais, elementos de carpintaria e marcenaria japonesa. Então a grande parte dessa construção é feita de madeira, empregando vários tipos de madeiras japonesas. E ele tem como característica principal a parte dos encaixes. Então as pessoas podem aqui no pavilhão observar diversos pontos onde a gente não tem nenhum prego, nenhum parafuso. Então a gente tem toda essa parte dos encaixes que foram modelando e construindo o pavilhão. Desde 2020 a gente ficou fechado e agora em outubro a gente reabriu. Durante esse tempo, o pavilhão olhou para si e fez algumas reformas muito especiais. Então, desde da pavimentação, do acesso principal até o pavilhão, as rampas de acessibilidade, o banheiro acessível, um elevador que conecta os dois pavimentos do pavilhão e também uma nova ação que é um dia gratuito, que a gente nunca teve. Então, todas as quintas-feiras a gente também tem um dia onde todo mundo pode acessar com gratuidade. E qual a expectativa de que isso resulte no maior número de visitantes? Num maior número de visitantes, uma maior difusão da cultura japonesa, não só para as pessoas de São Paulo, mas pessoas também que vêm de outros estados e de outros países. Outra novidade é este colorido mural no Lago das Carpas. Uma homenagem aos imigrantes que chegaram ao Brasil pelo mar. E agora nós vamos até Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, cidade que completa 441 anos na semana que vem. Já foi a rota dos bandeirantes e agora vive uma fase de descobertas. Arqueólogos estão encontrando uma nova parte, descobrindo uma parte da história do município a partir de escavações às margens do rio Tietê. Pedaços de uma história com mais de 4 séculos. Por essas terras viveram povos indígenas e bandeirantes no começo da colonização do país. Santana de Parnaíba foi fundada em 1580 e guarda muitos tesouros, como esses.
fragmentos de utensílios de cozinha e até brinquedos de cerâmica que podem ser do século XVIII. O Cleiton é o arqueólogo responsável por catalogar tudo. E o mais importante, descobrir o que esses caquinhos tão valiosos para a história foram no passado. Muitas vezes a peça já vem muito fragmentada, né, como você pode ver, mas ela me permite ainda algumas informações para eu poder desenhar, como tem os exemplos aqui, ter a ideia do volume da peça, né? E até o uso que ela tinha, se era uma panela, se era um prato, se era uma cuia, né? Então aqui a gente tem um gabarito com os diâmetros da boca. Então eu vou encaixando a peça até coincidir mais ou menos com o diâmetro que me indica. Então nesse caso aqui ele tem 24 centímetros. Pode-se dizer que esse fragmento, ele era o quê? Ele era uma cuia? Essa é uma pequena panela, né? Aqui a gente já tem uma cuia, né? Provavelmente para servir a refeição, né? E fomos a campo conhecer onde fica esse sítio arqueológico descoberto num dos bairros mais antigos do município. Nós estamos agora bem às margens do Rio Tietê, no bairro Cristal Park, aqui em Santana de Parnaíba. Foi aqui, nesse terreno bem íngreme, que historiadores e arqueólogos encontraram esses fragmentos históricos, justamente para ajudar a entender um pouco mais do passado da cidade. O Cleiton está aqui agora, inclusive, fazendo mais um pouco desse trabalho aqui, escavando para encontrar alguns itens, e já encontrou mais aqui, né, Cleiton? Sim, como você falou, esse terreno íngreme era o local propício onde as casas, os moradores jogavam os materiais que não serviam mais, né? Então, panela quebrada, restos de alimentos, né? Então, pela leitura do terreno, a gente já identifica que aqui era o local mais propício para encontrar os vestígios domésticos dessa habitação. A equipe chegou até aqui depois de ser avisada pelos moradores. Esse material vai ajudar a esclarecer o que não é encontrado em documentos. As escavações não devem parar tão cedo. Não só aqui, como nós estamos em conversação com outros locais da cidade para a gente ampliar o nosso conhecimento do processo de ocupação da cidade. Trabalho que requer atenção e investimentos do poder público. Para que não esquecer a nossa história, nós precisamos trazer isso aí presente. Já temos vários projetos na cidade voltados para a arqueologia. O terreno da família onde os fragmentos foram encontrados passou a ser reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E o que for encontrado nesse local já tem destino certo. Esses pedaços de cerâmica agora podem virar peças parecidas com essas daqui. Elas vão ser reconstituídas e vão ficar expostas em 2 museus aqui da cidade, onde as pessoas vão poder contemplar ainda mais a história de Santana de Parnaíba. Um dos museus é o Anhanguera, cujas paredes foram levantadas com barro puro no século XVII. O prédio foi restaurado nos anos 60. Futuramente, o que se planeja é preparar um ambiente para expor as pessoas, não só os moradores da cidade, mas as pessoas que vêm nos visitar, para conhecer essas peças, esse processo, até para ela poder entender que isso também faz parte da vida dela. Enquanto isso, a população vai ajudando a desenterrar a história da cidade. Eu estava abrindo ali o alicerce do muro lá embaixo, e aí nós encontramos. Aí o rapaz mostrou para mim, eu falei, não, legal, vamos guardar. E aí, qual é a sensação de saber que tem uma peça tão antiga na mão, tão importante para a história da cidade? Ah, é legal, é bom. Saber que aqui, né, já muita gente viveram aqui antes da gente, né? É importante. Depois dos comerciais,
o restauro da Casa das Rosas, uma sobrevivente da era dos barões do café. Para a gente é muito bom a gente ver que está perpetuando mesmo história, né? É um museu vivo. Estamos de volta com a Antena Paulista nesta manhã de domingo, no pavilhão japonês que reabriu no Ibirapuera. E uma das atrações neste momento é esta exposição de bonsais, as mini árvores. Todo mundo fica muito curioso para saber como é que se consegue isso. Por que elas não crescem? Quem sabe as respostas é o Márcio, que é o dono dessa coleção. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que se consegue fazer com que um ficus chegue a 95 anos, como este aqui, sem crescer? É mesmo, através de podas, né? O bonsai é uma técnica de cultivo de árvores em vasos. Essa é a tradução dessa palavra, né? Bonsai. Todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas as idades são diferentes. Idades são diferentes. Normalmente as idades a gente mede, aproxima pela grossura do tronco. Sim. Isso nem sempre é verdade, mas quanto mais grosso o bonsai, mais um aspecto de árvore antiga ele tem e mais perto ali de uma coisa bacana a gente está construindo, né? Isso aqui é uma pimenteira? Essa é uma pimenteira. Aqui nós temos uma flor de lótus, uma amoreira com amoras, hein? Sim. E algumas estão maduras, olha só. Comestíveis total. Ah, que lindo! Bacana, né? Aqui uma jabuticabeira de 28 anos, um jasmim. Elas precisam tomar muito sol? Olha, elas estão acostumadas na natureza a um volume de sol que a gente tem que obedecer em casa, né? Sim. Algumas plantas, algumas espécies de árvores toleram ficar em ambiente só com 2 horas de sol. Mas é necessário sol direto sobre a árvore, né? Sim. Coloca pouca ou muita água? Olha, água suficiente para sair por baixo do vaso. Então coloca por toda a superfície, espalhando. Quando começar a pingar, para. Essa rega deve ser diária. Tá? O vaso do bonsai é muito pequeno, então é necessário que você não coma bola com isso. Tem que regar no Natal, no Ano Novo, isso é um dos cuidados mais importantes com bonsai. E tem que podar sempre? Sempre tem que podar. Eu trouxe até uma tesourinha para mostrar que não precisa ter medo. Ó, os galhos que ficam muito compridos, vir com a tesoura e cortar no galho. A única coisa errada que a gente pode fazer com a poda é cortar folha assim. Não se deve cortar folha, mas no galinho você pode cortar. E não ter medo, porque vai crescer de novo, né? Quanto custa um vaso para uma pessoa que vai começar? Olha, um bonsai mais em conta seria em torno desse aqui, ó, que ele tem 8 anos, já tem o tronquinho grossinho, já são plantas produzidas no Brasil, que é uma evolução aqui, ele custa na faixa de R$200. A gente tem bonsai pelo mundo que já foi vendido por mais de 5 milhões de dólares, uma planta só. É mesmo? Então o bonsai hoje no mundo é tratado como arte, sabe? É um outro foco. Lógico que existe o foco comercial, mas também existe o foco artístico no bonsai, né? Parabéns pelo bonsai que você está exibindo aqui para toda a população. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia também. Agatha, o que o pavilhão japonês prepara para os próximos meses aos turistas que virão por aqui? Olha, Tramontina, a gente está pensando em exposições que ocupem o nosso jardim, aproveitar que a gente tem esse jardim muito especial. Então, para dezembro, a gente vai fazer uma exposição para crianças, aqui também no jardim. E no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai fazer uma exposição com muralistas Nikkeis, mulheres, também aqui no jardim. Além disso, durante todos os últimos finais de semana dos meses, a gente vai fazer uma programação que chama Taiken, que são imersões culturais japonesas. Então a gente vai fazer oficinas de Shodo, cerimônia do chá, o agashi, que é a arte da confeitaria japonesa, ikebana, entre outras coisas. O pavilhão japonês abre de quinta a domingo e também nos feriados, das 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$15 ou R$7. Mas às quintas-feiras é de graça. A entrada mais próxima é pelo portão 10 do Ibirapuera.
Há 3 semanas eu contei aqui no Antena Paulista que a Casa das Rosas estava fechando para restauração. Pois vocês agora vão conhecer os detalhes do trabalho, que vai ter a ajuda fundamental da tecnologia. O primeiro passo é fazer um check-up completo no paciente, para conhecer ele por dentro. E o microscópio eletrônico ajuda nisso. Aqui nós estamos estudando, então, um pouco da fisiologia do edifício, né? As argamassas. Isso aqui é o que a gente chama de uma argamassa raspada, que ela vai imitar uma pedra calcária. Então, é uma pedra artificial. Então, nós vamos buscar areias próximas, né? E nós vamos reconstituir com a mesma técnica. A pesquisa de materiais faz parte da restauração de um dos últimos sobreviventes da era dos Barões do Café, que dominaram a Avenida Paulista no início do século XX. A Casa das Rosas está perto dos 90 anos e precisava de uma recalchutagem para continuar resistindo e encantando visitantes numa Paulista em ebulição. O governo do estado vai gastar R$4.200.000 na restauração. A obra inclui a modernização dos sistemas elétrico e hidráulico, a ampliação de salas e a extensão do elevador ao subsolo, que abriga todo o acervo do poeta concretista Haroldo de Campos, morto em 2003. A fachada também vai passar por uma limpeza. O restaurador Antônio Sarassá, responsável pelo trabalho, diz que tem itens na casa que só precisam de uma boa limpeza. Nem por isso, a tarefa será mais simples, como no caso do papel de parede, exemplo de sofisticação. Estamos analisando, né, e aprendendo com o tecido adamascado, né, aquele tecido que era utilizado muito, né, na Pérsia e depois vem para as casas europeias. Como é que ele foi trançado, como é que está a sujidade, está vendo? Para a gente atuar na limpeza na melhor eficiência que a gente puder e conhecendo também o material, né? Um outro desafio será encontrar um tom de tinta que seja o mais parecido possível com o original. Construída em 1935 pelo arquiteto Ramos de Azevedo para a filha dele, a Casa das Rosas foi desapropriada pelo governo do estado nos anos 90 e em 2004 virou centro cultural voltado principalmente para a literatura. Desde que recebeu o acervo do poeta Haroldo de Campos, o poeta concreto, a casa se tornou espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura, com atividades gratuitas, procurando sempre um foco inclusivo, um foco de diversidade, tem uma atividade intensa. Mesmo durante a obra, a vida cultural vai continuar pulsando na Casa das Rosas. Só que aqui, do lado de fora, ao longo dos 15 meses de restauração, mostras e exposições vão ocupar um dos maiores e mais belos jardins da região da Paulista. Algumas mostras já estão em andamento, atraindo frequentadores da Paulista e turistas, como as amigas que vieram de Porto Alegre. Acabamos de chegar em São Paulo e aí a gente tem essa experiência maravilhosa que todos podem ter o acesso caminhando, seja no trabalho, sentar tomar um cafezinho, e a cultura sempre presente, que é muito importante no nosso país. Eu acho ótimo, super acessível para as pessoas continuarem tendo acesso e conseguirem visitar o local. Ainda mais com fotos tão bonitas, né? Bem lindas, assim. Então, bem importante a gente estar passando na rua e conseguir entrar. Tudo sem perder de vista o casarão. Por decisão dos restauradores, mesmo em obras, ele não vai ficar cercado por tapumes. Para isolar os trabalhos, foram instalados alambrados. As rosas que simbolizam este local e o público agradece. Você ficar tipo 15 meses sem ver a casa, sem ter esse acesso. Da poluição visual, poluição né? visual, aqui no meio da Paulista, com tapume. Eu sou arquiteta, então pra gente é muito bom a gente ver que está perpetuando mesmo história, né? É um museu vivo, né? Agora nós vamos descer a serra em direção ao litoral para falar de comida e das boas. Comida caiçara. Em Itanhaém tem um festival só de comida típica da região. Nós estamos no 3º ano do Sabores Caiçara, né? Temos uma participação de 12 restaurantes. Nosso intuito hoje é promover a gastronomia local,
os pratos caiçaras, os ingredientes regionais. Esse ano tem pratos com lula, camarão, polvo. Um evento importante, principalmente por esse segmento que foi tão sacrificado, que é o segmento da alimentação, da gastronomia, bares e restaurantes. Então esse evento ele vem para iniciar essa retomada. Nós acreditamos que esse final de ano agora vai ser um ano muito forte da economia, um ano muito forte no turismo local na nossa região. E esse evento vem para, primeiro, apresentar o que nós temos de melhor, que é a gastronomia da nossa cidade, com grandes chefes, trazendo grandes pratos. E temos certeza absoluta que a cidade esse ano vai se desenvolver e trazer bastante oportunidades aí para todos. Você chegar num destino turístico, ser muito bem recebido, acolhido e ainda poder degustar um belo prato da gastronomia tradicional aqui da nossa região não tem preço. Faz com que a gente tenha uma relação de pertencimento com a localidade, né? Dentro das mídias sociais de cada estabelecimento, nós temos os endereços e os acessos para que o cliente entre em contato. Cada restaurante criou um prato específico para esse evento e que está sendo lançado até o dia 15 de novembro. São 48 lugares que participam do programa. Para você saber quais são eles, é só consultar neste endereço que aparece aí na tela. E chegou o momento do nosso café, só que hoje o café é diferente. Aliás, foi aberto um café aqui no pavilhão japonês e a gente então tem um café absolutamente tradicional que é oferecido às pessoas, que é servido, vendido logicamente, às pessoas que passam por aqui. Olha só, eu tenho aqui a salada de frutas, a mitsu, tem aqui chucrim, e a massa com recheio de creme de baunilha, mas é de um jeito japonês. Mas aqui tem um pouquinho de influência da gastronomia, da comida francesa sobre a confeitaria japonesa. Aqui tem pães também, e alguns com características japonesas. Aqui na frente, os dois moti. E também tem uma panqueca doce com... uma panqueca com doce de feijão, na verdade, né? É uma influência portuguesa sobre a confeitaria japonesa. Vocês veem que tudo é muito variado. E hoje, especialmente, eu não vou ter café. Vocês têm café em casa, mas eu tenho chá. Afinal de contas, neste momento, eu estou no Japão. Então eu vou servir aqui para mim Genmai Cha. Genmai Cha é o chá verde com arroz torrado. Deixa eu tirar minha máscara. Para junto com vocês, nesta manhã de domingo. Chá é sempre gostoso, assim como café, não é verdade? Mais um golinho. E como eu já vou tomar mais chá, vou continuar sem a minha máscara por um instante, para ler as mensagens que vocês mandaram para a gente esta semana. Olha só. Júnior, de São Bernardo do Campo. Eu assisto todo domingo e curto demais o programa. Ryuto, do Japão. Aê, gostei. Acompanho você todos os domingos, direto aqui do Japão, matando a saudade e conhecendo um pouquinho mais da minha grande São Paulo. Marisa, de Piracicaba, comentou o programa do último domingo. Adorei conhecer a Biblioteca Mário de Andrade. E o Marco Antônio de Santana, aqui na capital. Amanhecer aos domingos assistindo a Antena Paulista com poesia, livros e um café nos revigora. Então, vocês tomam um cafezinho aí em casa, vou tomar mais um pouquinho do meu Genmai Cha antes de encerrar o programa. Para rever as reportagens, Globoplay, G1 e as redes sociais. O Antena Paulista volta na semana que vem. Até lá! Um ótimo domingo a todos!